irmãos, mais uma vez, paz do Senhor. A lição de hoje, dando continuidade ao assunto da batalha espiritual, nós vamos perceber hoje que é aquilo que a gente tem aprendido desde as primeiras décadas da Assembleia de Deus, e acaba que a gente vai mudando. Infelizmente, a igreja brasileira ela está enfrentando aí um problema de sincretismo religioso, práticas bíblicas misturadas com alguns procedimentos aparentemente pagãos, e supersticiosos. E nós vamos ver que, conforme a lição diz, para vencer na batalha espiritual contra as hostes espirituais da maldade é necessário o poder do alto, tá bom? Bom, o texto áureo, irmãos, eu quero começar logo aqui pelo texto áureo, porque o texto áureo ele fala uma verdade muito importante, e que diz assim, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que acontece? A batalha espiritual, nós já dissemos aqui muitas vezes, repetimos várias vezes o texto que diz que as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Uma guerra espiritual, uma batalha espiritual se vence com armas espirituais. E o Senhor Jesus, pouco tempo antes de ser assunto aos céus, ele falou uma coisa muito importante que os apóstolos e discípulos seguiram à risca. Eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu costumo dizer, irmãos, que os apóstolos, os 12, de uma maneira mais não tão estrita, mas assim, os 70 também discípulos, mas os 12 apóstolos especificamente, eles tiveram o maior curso teológico que alguém já se envolveu de todos os tempos. Foi o maior doutorado teológico que alguém já participou de todos os tempos. Durante 3 anos e meio, de dia e de noite, na teoria e na prática, eles aprenderam da boca do próprio Filho de Deus, nas línguas originais, da boca do próprio Filho de Deus. Eles foram treinados, Jesus os enviou, fez podemos dizer, um estágio, Eles foram enviados a curar enfermos, eles foram enviados a expulsar demônios, e eles voltavam, Tem uma ocasião que os 70 voltam para Jesus e diz, olha, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. E eles já haviam recebido uma certa medida de poder do alto. Jesus disse, olha, eis que eu vos dou poder sobre serpentes, escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Só que o interessante é o seguinte, irmãos, mesmo tendo esse doutorado teológico mais completo do que qualquer universidade teológica que existe no mundo, mesmo assim, Jesus falou para eles não se ausentarem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Isso, irmãos, isso aí atenta muito para uma inclinação humana, carnal, de achar que diploma teológico, formação teológica é suficiente para combater o inimigo. Não é, irmãos, não é. Mesmo os discípulos, os apóstolos, tendo sido os mais bem preparados obreiros da história da igreja, nem por causa disso foi-lhes dispensado, antes de saírem para a missão, serem revestidos de poder. Então, irmãos, isso aí é muito sério, muito importante. E eu fico muito preocupado, irmãos, que tem gente aí se deslumbrando com o movimento cessacionista,
Não é sensacionalista, não, é sensacionista. Sensacionista é um ensinamento que, sobretudo entre teólogos reformados, em que diz que os dons espirituais estiveram reservados apenas para o período apostólico. Isso aí não tem testemunho bíblico, isso aí não tem apoio bíblico, isso aí não tem apoio histórico, isso aí não tem apoio da experiência. Tá? Então, meus irmãos, para se vencer essa guerra para a qual nós fomos chamados, é necessário o poder do alto. E a ninguém é facultado dispensar isso aí. Né? A verdade prática diz o seguinte: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus, no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Eu já disse aqui na escola dominical o seguinte, psicologia é muito boa, mas ela não substitui o discernimento de espíritos. Teologia é muito importante, mas ela não substitui a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. Tá? Estudo secular, ele é muito importante. A administração eclesiástica ela é muito importante, mas ela não substitui a palavra da sabedoria. Então, irmãos, eu lembro que o pastor Anselmo, ele disse uma determinada ocasião lá no Templo Central, ele falou o seguinte: irmãos, você quer fazer teologia? Faça teologia. Teologia ela é muito importante. Faça o médio, faça o bacharel, faça o mestrado, faça o doutorado, se prepare. Mas quando você pegar o diploma, você faz o seguinte: você põe ele dentro da gaveta, dobra o seu joelho, levanta as mãos para cima e falou: Senhor, me enche do teu poder. Então, Jesus os preparou primeiro, vamos dizer assim, teologicamente, mas ele falou, para enviar eles precisaram ser revestidos de poder. Tá bom, irmãos? Então, uma coisa não substitui a outra. Tá bom? Então, essa lição de hoje nós vamos estar focando sobre a questão do revestimento de poder, poder do alto contra as hostes espirituais da maldade. Eu tive uma impressão que o comentarista ele se deteve muito tempo em assuntos um pouco periféricos, na questão do contexto histórico, e depois falando um pouco sobre a simonia, que nós vamos explicar do que se trata, mas do centro mesmo, o cerne da lição, parece que ele não deteve muito tempo, e nós queremos ser um pouco mais sucintos no tópico 1 e no tópico 3, deixar o tópico 2, que fala a respeito do revestimento de poder. Então, o evangelho entre os samaritanos, né? Então, nós vamos falar muito sobre a questão desse revestimento de poder aqui. Na leitura bíblica em classe, eu quero atentar para alguns detalhes importantes, antes de nós entrarmos no comentário propriamente dito. Aliás, nós vamos fazer o seguinte: eu vou entrar aqui no comentário, vou dar o contexto histórico da fundação de Samaria, e depois nós entramos aqui em alguns trechos da leitura bíblica em classe, porque tem trechos aqui que são fundamentais para a nossa compreensão da importância de sermos revestidos de poder para poder fazer a obra de Deus. Tá bom? A introdução diz da seguinte forma: o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção, primeiro por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos, depois porque Jesus havia dito antes: não entreis em cidades samaritanas. Mas a região foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. Isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação na cidade. Mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas. O tópico 1 da lição toda vai tratar do contexto histórico da formação de Samaria. Eu vou dar um panorama assim, um pouquinho geral, tá bom? Só para nós nos situarmos histórica e geograficamente dentro do assunto, tá? O povo de Israel, ao longo da sua história, ele sofreu diversas diásporas. O diácono Pedro, ele até tinha perguntado na lição passada a respeito sobre essa questão da diáspora dos judeus. Eu dei uma pincelada rápida, falei de duas diásporas aqui, mas na verdade houve duas diásporas principais, mas outras diásporas já diversas ao longo da história do povo judeu. Nós encontramos aquela primeira lá do Reino do Norte, que foi a primeira diáspora. Se os irmãos forem procurar na internet, talvez os irmãos vão achar a primeira diáspora
A de 586, quando Judá foi para a Babilônia, e a segunda diáspora no ano 70 da era cristã, quando o general Tito Vespasiano destruiu o templo de Jerusalém. Mas na verdade foram diversas, né? Houve uma primeira diáspora que na verdade em 722 a.C., e é justamente nessa diáspora de 722 a.C. que é nesse contexto que se forma o povo samaritano, o povo misto, né, miscigenado samaritano. Os irmãos sabem que, em razão da idolatria de Salomão, registrado no capítulo 11 de 1 Reis, o reino foi dividido, né? O reino de Israel foi dividido, 10 tribos foram mandadas para o reino do norte, e 2 tribos ficaram no reino do sul, sob o reinado da dinastia de Davi. O reino do norte, irmão, todos os reis do reino do norte foram maus. E em razão da idolatria do povo do reino do norte, o povo foi levado em cativeiro para a Síria no ano 722 a.C. E aí o que aconteceu? O povo foi mandado para a Síria, a grande quantidade do povo foi mandado para a Síria, né? A maior parte do povo foi mandado para a Síria, e ficaram alguns gatos pingados na terra. E o rei da Assíria enviou uma população estrangeira para poder ocupar o território, né? Para poder encher populacionalmente e dominar o território. E o povo israelita que ali estava, ele acabou se miscigenando com o povo que veio de fora. Então o povo samaritano, ele era um povo miscigenado, né? Eles não tinham não seguiam a dinastia pura, vamos dizer assim, né, do povo judeu. Era um povo miscigenado. E para piorar, houve alguns eventos que causaram alguma animosidade entre esses 2 povos. Primeiro, porque o povo que veio para a terra, né, alguns judeus também migraram do Reino do Sul para aquele território aí, houve uma miscigenação ali. O povo passou a cultuar na terra os ídolos assírios, né? E Deus diz a Bíblia que Deus enviou leões lá que matavam as pessoas, e eles falaram o seguinte: olha, o Deus da terra está enviando leões para poder matar o povo, porque o povo não cultua a Deus segundo o costume da terra. O rei da Síria constituiu um sacerdote israelita para poder ensinar os rituais judaicos ao povo que foi habitar ali. E o que o povo passou a fazer? O povo tanto cultuava os ídolos pagãos, os ídolos da Síria, quanto também cultuavam o Senhor. Então eles criaram um culto misto. Tanto serviam a Deus, entre aspas, né, serviam, quanto também cultuavam os ídolos mudos. Criaram ali no Monte Gerizim um templo, rival do templo de Jerusalém. E quando o povo de Judá voltou do exílio que ocorreu em Babilônia, para a Babilônia em 586, quando eles voltaram de lá, né, no tempo de Neemias, os samaritanos tentaram se envolver na reconstrução do templo por motivos aparentemente escusos, né? E eles foram rejeitados. Jeremias falou: nós não queremos que vocês envolvam com isso aqui não, isso aqui é um trabalho nosso com Deus. Então aquela animosidade, ela era uma animosidade histórica. Quando chega no tempo de Jesus, quando a gente chega lá no capítulo 4 de João, né? Está falando, sabe, aquele episódio lá da mulher samaritana lá na cidade de Sicar lá, o evangelista João fala que os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, né? Então, muito bem. Então, foi nesse contexto aqui de animosidade que Filipe chegou lá em Samaria. O tópico 1 diz assim:
O tópico 1.1, ele fala sobre a fundação de Samaria, nós já falamos, né? A cidade de Samaria, ela foi fundada no tempo do que o Reino do Norte ainda estava vigente. Então, mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui, não, conforme eu disse. Tá? Então, muito bem. O tópico 2 está falando sobre o evangelho entre os samaritanos. Jesus, em algumas ocasiões, pregou para os samaritanos, tá? Então, na verdade, o pioneiro entre os samaritanos não foi Filipe, foi o próprio Senhor Jesus. Ele, em alguma ocasião, ele pregou para aquela mulher lá em Sicar, e ele está escrito lá no Evangelho segundo São João, era-lhe necessário passar por Samaria, né? Ele descia da Galiléia para a Judéia, em vez de cortar a volta lá na Transjordânia, lá, ele descia direto e passou por Samaria, né? Então, e também tem uma passagem que Jesus pregou para a mulher samaritana, lá do poço de Jacó, para a população ali de Sicar, e também em outra ocasião também, né, a Bíblia fala Jesus fala da parábola do bom samaritano. Jesus já começou a quebrar esta barreira entre os samaritanos, e prometeu em Atos 1:8 que o evangelho deveria chegar em Samaria. Eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, ficai porém em Jerusalém até que o sejais revestido de poder. É o que está aqui em Lucas 24:49. Mas em Atos 1:8 diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, muito bem. Então, Filipe não foi o pioneiro, tá bom? Mas é o seguinte, o evangelho entre os samaritanos. No nosso texto, na leitura bíblica em classe que nós lemos anteriormente, eu gostaria de destacar algumas coisas importantes, irmãos. Talvez alguém ache até um pouquinho polêmico aí, mas tudo que eu vou falar aqui eu tenho um fundamento bíblico, tá? Então, eu tenho andado muito preocupado, irmãos, porque tem muito crente aí que fica se deslumbrando com um anel no dedo de algumas pessoas aí, e às vezes aquilo que determinadas pessoas, determinados ensinadores, determinados teólogos estão ensinando por aí, ele não tem apoio escriturístico. Essa história, por exemplo, aí que os dons do Espírito Santo se restringiram à era apostólica, ao primeiro século, isso não tem fundamento bíblico, isso não tem fundamento histórico, e isso não tem fundamento da experiência, tá bom? Mas alguém fala, experiência não é base para a doutrina, de fato, e falta de experiência também não é base para a doutrina. Não é porque alguém não crê e não recebe, não significa que Jesus não faz mais não, tá bom? Somos nós que nos conformamos à Bíblia, não é a Bíblia que se conforma a nós. Mas o fato é o seguinte, a leitura bíblica em classe, ela tem alguns textos interessantes, nós estamos voltando um pouquinho nela aqui, porque ela fala algumas coisas importantes para a nossa reflexão pessoal. Eu disse que nós estamos, tem muita gente aí que existe excesso, irmãos. Eu vou até mostrar um negócio aqui para os irmãos. Eu fiz um negócio aqui só para deixar, que às vezes diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Fiz isso aqui só para mostrar para os irmãos. Existe excesso no meio do movimento pentecostal? Existe muito. Existe meninice? Existe muita. Existe carnalidade? Existe muita. Existe movimentos espuros? Existe sim. Mas isso acontecia na igreja de Corinto, e Paulo não proibiu que os dons espirituais fossem manifestos, não, e nem exercidos. O que Paulo disse foi o seguinte: todos podereis profetizar, e não se proíba falar em línguas, mas que seja feito tudo com decência e ordem. Então o problema era extremo. Não pode ter o extremo proibir de falar em línguas, de manifestar os dons, e nem pode fazer a coisa com bagunça, porque isso aí tem servido de motivo de descrédito, chacota, e contaminando a pureza do movimento pentecostal, que é um movimento solidamente bíblico. Mas aqui eu falo o seguinte, irmãos, por quê? Não é porque eu estou aqui com 2 cédulas de real, 20 reais, tá? 2 cédulas de 20. Isso aqui, ó, isso aqui não vale nada não, isso aqui eu imprimi isso aqui na impressora só para mostrar para os irmãos. Se você está achando que está errado, hein? Tem irmão que já...
Tem irmão deve ter até gelado, fala, sangue de Jesus tem poder, né? Mas não, isso aqui está até escrito aqui, ó, modelo sem valor comercial, tá bom, irmãos? Aí que acontece? Uns anos atrás aqui, isso aqui não vale nada. Isso aqui está rasgado aqui, ó, era só para mostrar aos irmãos. A original está aqui. Há uns tempos atrás, aqui em Minas Gerais, houve uma enxurrada, uma chuva de cédulas falsas de 50. Eu mesmo chegou a ver as minhas mãos aí, uma cédula falsa e tal e coisa. E você, se você chegou uma cédula falsa nas tuas mãos e você recebeu de boa fé, você não pode colocar em circulação não, viu, irmãos? Porque é crime, tá bom? Está lá no Código Penal. Você vai, infelizmente, ficar com prejuízo, né? Aí não tem jeito não. Agora o detalhe é o seguinte, não é porque houve uma enxurrada de cédula falsa no mercado que eu vi gente rasgando cédula verdadeira de 50 não. Ou seja, não é porque existe manifestação espúria dos dons espirituais, que não tem valor nenhum, tem aparência de que tem valor, não é porque tem charlatanismo, tem gente que está enriquecendo às custas da boa fé alheia, que nós vamos, em razão daquilo que não vale nada, desprezar e rasgar e jogar fora aquilo que tem valor. Tá bom, irmãos? Então nós temos que ter consciência que os dons espirituais, o uso e a manifestação dos dons e dos milagres no reino de Deus, só um minuto, Diácono, já vou te ouvir, que ele deve ser negligenciado e abandonado, porque existe movimento espúrio. Se existe o falso é porque existe o verdadeiro, pois não? Da mesma forma também a gente congregar, não esqueçam sem deixar de congregar por causa desse movimento dos amigos. Exatamente, é um prejuízo muito grande. Mas qual que é o nosso papel? Abandonar de vez aquilo que é o verdadeiro, que tem valor em razão daquilo que é falso? Não. É ensinar a reconhecer a diferença entre o precioso e o vil, né? Nós crentes, nós temos que ter capacidade de discernirmos a diferença entre o precioso e o vil, ok? Conforme está escrito lá em Jeremias. Mas então o que acontece? E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Versículos 6 e 7, eu entendo muito importante nessa leitura. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Aí, mas por que o povo prestava, a cidade inteira prestava atenção naquilo que Filipe dizia? Porque ouviam e viam sinais que ele realizava. Por que o povo não presta atenção, muitas vezes, naquilo que a gente fala? Porque a gente não tem nada para mostrar, irmão. A gente não tem nada para mostrar. O canceroso entra canceroso e sai canceroso. O paralítico entra paralítico e sai paralítico. E eu já falei que diversas vezes, Jesus quer manifestar isso no nosso meio. Eu sou testemunha ocular de Jesus levantando o paralítico na igreja, paralítico já todo atrofiado, 9 anos na cadeira de roda, e a irmã está andando lá até hoje. Nem quem olha para ela nem fala que um dia ela teve muda, teve com o lado do corpo todo atrofiado, teve na cadeira de roda com as pernas fininhas assim, ó. Mas enquanto a igreja ficou aquele negócio, não, irmãos, é a vontade de Deus, não sei o quê. Enquanto não teve alguém que se dispôs a entrar debaixo do jugo com a irmã e lutar por ela diante de Deus, ela continua naquela situação. Mas aí acontece, aí, irmãos, chega a pessoa aqui, o pai de 10 filhos aqui, sendo comido pelo câncer, o descrente sendo comido, devorado pelo câncer, chega aqui na porta da igreja, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque não quer abandonar a jovem esposa, os 10 filhos lá, pequeno, pedir ajuda, ele entra do jeito que está, sai do jeito que está, do outro lado da rua, vem cá, até um feiticeiro aqui, vem cá que vai resolver seu problema. Chega cá, acontece o sinal lá, ó, os sinais e prodígios da mentira. Onde é que ele vai ficar, irmão? Onde é que ele vai ficar? Vocês acham que ele vai ficar aqui? Pode acontecer, mas a probabilidade é muito menor. Então, irmãos, nós temos, Jesus uma vez ele falou assim, dai-lhes voz de comer. Jesus, ele se preocupava com a necessidade do povo. Então, irmãos, eu gostaria de falar aqui para dar sequência, porque está com esse movimento aí de sufocar por causa do falso, por causa do espúrio, por causa da meninice,
por causa da carnalidade, a gente sufocar a manifestação do Espírito no nosso meio. Nós, irmãos, eu falo, nós não precisamos ter vergonha da nossa herança teológica pentecostal, porque ela é solidamente baseada nas Escrituras. Você não precisa preocupar com o homem lá do anelzão no dedo, não fala, não, isso aí é do tempo dos apostólicos, isso aí acabou, Deus não opera. Não precisa preocupar com isso, porque você tem sólido fundamento bíblico teológico, tá? E eu quero falar aqui algumas razões bíblicas porque os sinais, os milagres não podem sumir do nosso meio. Eu rabisquei algumas coisas rapidinho, tem mais. Eu rabisquei aqui rapidamente, hoje de manhã, na verdade, que eu fui lembrando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 razões porque os milagres e os sinais, o poder do alto não pode sumir do nosso meio. Primeiro, sinais, milagres e curas glorificam o nome do Senhor Jesus. João capítulo 11, versículo 4, Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Só que o nome do Filho de Deus só foi glorificado depois que Lázaro foi ressuscitado. Porque enquanto Lázaro estava morto, o povo estava murmurando da falta de compaixão de Jesus. E por que Jesus não apareceu? Porque Jesus não resolveu o problema. Lucas 7,16, parece-me que é a passagem da viúva de Naim. Depois que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, o que o povo fez? Um grande profeta se levantou entre nós, o povo glorificava a Deus, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então, primeira razão, porque os milagres não podem sumir do nosso meio, os milagres não, os sinais, a cura não pode sumir, porque os milagres glorificam o nome do Senhor. Segundo, chamam a atenção para a mensagem do Evangelho. Irmão, a pessoa pode discutir tudo que você falar, não é isso, é aquilo, aquilo outro, mas se ele vê um sinal notório, ele pode até não converter, porque teve gente que não se converteu com a cura com a ressurreição de Lázaro, apesar que muitos ressuscitaram, muitos creram. Alguns que estão com o coração empedernido, não dá ouvido a voz do Evangelho, se descer um anjo dos céus, não vão crer. Mas se vocês pegarem aqui nessa passagem aqui, ó, Atos 8, versículos 6 e 7, no mínimo a pessoa vai prestar atenção e pensar naquilo, mas eu já calei a boca de muito blasfemador com esse testemunho dessa irmã, lá do Retiro, está andando lá até hoje, quem quiser ver, inclusive fui eu que bati a foto do mensageiro da paz lá, dela em pé, que ela tinha uma foto dela na cadeira de rodas, e no centenário das Assembleias de Deus lançaram uma Bíblia de edição comparativa, eu pus uma foto dela na cadeira de roda, uma foto dela em pé. Eu já calei a boca de muito blasfemador. Falei, você está falando que acontece, que é mentira, charlatanismo, mas eu sou testemunha ocular de que Jesus levanta paralítico. E a pessoa me chama de mentiroso? Então, chama a atenção para a mensagem. 8, 6 e 7, Lucas, as multidões unanimemente prestavam atenção. Ele pode até não concordar, mas se ele vê um sinal notório, pelo menos parar para pensar, ele vai. Terceiro, são um ato de compaixão. Mateus 14, 14 e 20, 34. Por que Jesus curava as multidões, irmãos? Porque Jesus tinha compaixão. A Bíblia fala, vendo ele as multidões, teve grande compaixão delas e curou os seus enfermos. Às vezes, irmão, nós não buscamos os dons espirituais porque a gente não tem compaixão. Sabe por quê? Um dia eu vi alguém falando, não estou nem aí. Se Jesus cura o paralítico, Jesus cura o canceroso, o importante é ganhar as almas para Jesus. O importante é as pessoas converterem, né? Mas será que ele teria esse mesmo pensamento piedoso se fosse o seu filho adolescente ou criança que estivesse na cadeira de rodas? Será que ele não ia orar com mais ênfase para Jesus curar ele? Será que se fosse a sua jovem esposa que estivesse sendo devorada pelo câncer, será que a pessoa seria tão desapegado assim, deixando de colocar diante de Deus com mais veemência a necessidade? Então, irmãos, curar, ele é um ato de compaixão, e às vezes a gente é muito insensível com a dor do nosso próximo. Aí a gente muda o nosso ponto de vista quando a gente sofre na nossa própria carne, ou na carne de alguém do nosso próprio sangue. Falando que o sinal é importante, porque Nicodemus foi de 8 vezes com Jesus. Porque ele ia
Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, que Deus não se Deus não for com ele. Eles têm um poder muito grande de persuasão. Então, irmãos, é um ato de compaixão. Às vezes, nós não buscamos mais esses milagres, é porque a gente não tem compaixão das multidões. E Jesus é o nosso referencial. Tá? Aqui, ó, a gente pode ver a mesma coisa lá em Atos 9, 10, 11, eu confundi aqui, lá em Dorcas. Pedro lá foi chamado porque Dorcas, lá que era uma irmã muito caridosa, né, e tal, ele lá, ó, vendo as viúvas chorando lá, os santos das viúvas chorando, a razão da foi lá e ressuscitou a irmã. Então, é um ato de compaixão. Quarto, calam a blasfêmia dos ímpios. Eu já falei que eu já calei muito ímpio, ele estava falando que isso é tudo mentira, charlatanismo, que não cura coisa nenhuma, e eu já calei a boca de muito ímpio. Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 14, e 20 e 34, eu não estou conferindo referência aqui, não para ganhar tempo. Mas uma dessas passagens fala do paralítico de Cafarnaum. Quando Jesus falou, olha, perdoado então os seus pecados, ele falou assim, esse aí está blasfemando, quem é esse aí para perdoar pecado? Aí Jesus perguntou, qual que é mais fácil? Perdoar os pecados dele ou levantar o paralítico? Aí falou, levantou o paralítico lá, ó, calou a boca dos blasfemadores, dos murmuradores. Né? Então, um dia um rapaz falou comigo assim, o presbítero está colhendo oferta, tá, irmãos? Um dia, um rapaz chegou para mim, alguns anos atrás, e perguntou para mim, já falei isso na escola dominical, irmão Leonardo, o que você acha desse povo ficar jogando paletó aí nos outros no meio da igreja, soprando, fazendo esses negócios aí no meio da igreja aí? Ó, sou da seguinte opinião, seu, irmão Leonardo, talvez alguém discorde diferente, aí nós temos outros irmãos aí que são professores aí, tal, pensa diferente. Se o camarada pegar o paletó e jogar o paletó e não acontecer nada, ele tem que ser levado para o quartinho e levar uma carraspana do pastor lá para deixar de ser engraçadinho e ficar trazendo besteira para o meio da igreja. Agora, se ele jogar o paralítico, jogar o paletó, o paralítico levantar, o cego enxergar, ou o morto ressuscitar, quem é que vai levantar e vai abrir a boca para falar alguma coisa? A gente coloca a nossa violinha no saco, né? Então, irmãos, cala a blasfêmia dos ímpios. Primeiro, os milagres são ordenados por Jesus, irmãos. Lá em Mateus capítulo 11, Jesus ele envia os 70 e ele ordena, curai os enfermos que na cidade em que vocês estiverem. A cura é um mandamento de Jesus. Curai os enfermos, expulsai os demônios, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Só que tem gente aí que também não está cumprindo a segunda parte. Tem uns que compram a primeira parte, mas não compra a segunda, né? Recebeu de graça, mas quer cobrar para receber. E às vezes é por isso que Jesus não opera tanto nosso meio. O camarada Jesus começa a usar, consagra, começa a buscar. Jesus começa a usar ele para poder curar os enfermos. O camarada quer ficar rico. Isso aí é a chamada simonia. Simonia, que está no final da lição, vai falar. Vem de Simão, o mágico aqui, ó, que pensou que dom espiritual era fonte de lucro. Outra razão, estou correndo aqui. Levam muitos incrédulos à fé. Atos 9, 40 e 41, está falando lá sobre Dorcas, né? Essa passagem aqui de Dorcas fala que toda Jope e a circunvizinhança acabou se convertendo, né? Na cidade lá de Tabita ou Dorcas. Então, são uma promessa de Deus ao seu povo, a manifestação dos sinais, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarem serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aí tem gente que fala, mas isso aí em alguns manuscritos originais, esse texto de Marcos 16 não está escrito, tem controvérsia, eu não quero nem saber, está lá na Bíblia, eu creio. Se não for, a responsabilidade é quem colocou fora da direção de Deus. Além disso, não está só nessa passagem não. Atos 1 e 8 também diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas. Né? Então são várias passagens que prometem a manifestação dos milagres, né? E dos dons espirituais aos crentes lá. 1 Coríntios 12, por exemplo, fala a uns
Pelo Espírito é dada a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dons de curar, dom da fé, operação de milagres, variedade de línguas, interpretação de línguas e dom de profecia. Né? Certamente não é uma lista exaustiva, mas está falando dessas promessas. E fazem parte e servem como referência para o ministério. O meu modelo de ministério é Jesus. O modelo de ministério dos obreiros tem que ser Jesus e os apóstolos. Como que era composto o ministério de Jesus? Jesus curava, ensinava e pregava. E os apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e muitos sinais e maravilhas eram operados por eles. Então isso é uma referência para nós. Então tá bom, irmãos, eu dei essas 8 razões aqui, porque não pode sumir do nosso meio, tá bom? E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personalidade, ou seja, que era um grande personagem, ou seja, ele era um charlatão, ele fazia truques de mágica lá, ó. É por isso, não vou citar o nome aqui não, dá mais para gravar, né? Mas às vezes lá na casa do feiticeiro, lá da feiticeira, fica apinhado de gente lá, ó. Porque existe a promessa, coloca lá no cartaz lá, no post lá, na internet, vem cá que seu problema vai ser resolvido, vem cá que sua enfermidade vai ser curada, vem cá que você vai ter a solução para o seu problema. E às vezes é charlatão, e está tendo muito charlatão até no meio evangélico, irmãos. Mas conforme eu disse, não é porque existe o falso que nós vamos desprezar o verdadeiro. Tá bom, irmãos? E esse Simão, que ele era um charlatão, diz a Bíblia que ele tinha iludido o povo de Samaria, fazendo o povo pensar que ele era um grande personagem, achando até que não, isso aí é o grande poder de Deus, né? E o atendiam, porque desde já, o qual a todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. Esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Tá? Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, ou seja, aquela manifestação daqueles milagres poderosos e notórios levou uma grande multidão a abraçar a fé, a crer e se batizar. Ok? Aí alguém fala, mas a Bíblia não fala, irmão Leonardo, que existe alegria no céu quando Jesus batiza com o Espírito Santo. Ah, mas a Bíblia não fala que existe alegria no céu quando o paralítico levanta. Mas quando Pedro, recém-batizado com o Espírito Santo, pregou, 3.000 aceitaram Jesus. Pouquinho depois ele curou um paralítico, o número de discípulos subiu para 5.000. Não houve alegria no céu. Houve muita alegria no céu, né? Então, meus irmãos, então o que acontece? E Simão, vendo que pela imposição de mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Irmão, ele ofereceu dinheiro para a pessoa errada. Nós vemos, infelizmente, tem muito obreiro, tem muito pregador, tem muito ministro, para a nossa tristeza e vergonha, que o negócio dele é isso aqui, ó. Se não pagar muito bem pago, eu não vou. Conheço muito pregador, conheço alguns, vou falar muitos, alguns famosos aí. Se você trata com você X, mas e o outro oferecer 2X, ele desmarca o X. Ele desmarca com você e vai para o outro. E conheço, está aí, ó. No Facebook, fazendo gracinha aí para cima e para baixo. Então, irmãos, tem muita gente, muito pregador, que o importante para ele é isso aqui. E essa mentalidade estava na cabeça de Simão, o mágico. E aí, ele ainda não estava liberto, né? Diz que ele abraçou a fé, batizou, dá a impressão que a conversão dele não tinha sido muito, não sei, o texto é muito claro. Mas o fato é que ele ofereceu dinheiro para a pessoa errada. Pedro, ele teve algumas experiências em relação ao dinheiro, ele sabia muito bem o perigo do amor ao dinheiro, o que o amor ao dinheiro fazia com alguém. Pedro sabia que Jesus era poderoso para prover, mas também sabia que o diabo era sujo e através do amor ao dinheiro podia levar muita gente à perdição. Jesus, ele é poderoso para prover. Pedro, ele teve a experiência
daquela pesca onde ele tirou um estáter da boca do peixe, Jesus falou, olha, para que nós não escandalizemos, nós vamos pagar o tributo, você vai lá, lança seu anzol ao mar lá, o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele, vai ter um estáter, e você vai pagar o tributo por você e por mim. Jesus mostrou que ele era provedor. Em compensação, Pedro também teve experiências muito negativas em relação ao dinheiro. Pedro viu que o apóstolo Judas se perdeu por causa do amor ao dinheiro. Foi para o inferno. A Bíblia fala que ele foi para o lugar devido dele, amor ao dinheiro. Era um diabo. Pedro também viu Ananias e Safira se perderem por causa da ganância, do amor ao dinheiro. Deram lugar ao diabo no seu coração. Então ele sabia que amor ao dinheiro é um perigo, irmão. Amor ao dinheiro é um perigo. Não é que eu sou contra que alguém, você vai em um determinado lugar e toma tempo, se prepara e tal, e a igreja dá uma oferta. Isso aí a Bíblia fala que aqueles que pregam o evangelho, que vivem do evangelho, está falando de uma maneira mais restrita aos pastores de tempo integral, né? Mas eu penso que possa ser, não é isso não. O problema é a pessoa que está querendo ficar rico por conta do evangelho. Aí vende toalha ungida, sabonete ungido, né? E fica enganando a população com esse sincretismo religioso aí, envergonhando o evangelho. Olha, irmãos, existem pessoas que vivem do evangelho. A Bíblia fala que aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho. Então, agora, que tem realmente malandro que não faz nada para Jesus e que se locupleta da boa fé alheia, tem caso e caso. A mim não cabe julgar. A mim não cabe julgar. Eu não fui posto como lugar de juízo de ninguém, né? Agora, porque tem igreja também que é folgada. Tira o camarada daqui, manda ele lá para o Macapá, lá, chega lá, não quer pagar nem a passagem de volta, né? O camarada tomou 3 dias da vida dele, preparou, estudou, né? Mas o fato é o seguinte. Sim, mas teve um momento que ele se dedicou exclusivamente à pregação do evangelho, né, com apoio de algumas igrejas. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, não. O importante que eu estou querendo entrar aqui é que nós temos que tomar cuidado com o dinheiro. E aí foi oferecer para Pedro dinheiro para poder receber o poder. Por quê? Porque os apóstolos, quando ficaram sabendo que Filipe, o diácono, estava lá em Samaria pregando o evangelho, muita gente havia crido, só que o povo ainda não tinha recebido batismo com o Espírito Santo. Ou seja, o povo tinha crido, tinha aceitado Jesus, tinha sido batizado, mas não era batizado com o Espírito Santo ainda. Ok? Então, são duas experiências distintas. Não é quando você aceita Jesus, que você é batizado automaticamente no Espírito Santo, como ensinam os cessacionistas, não. Você recebe o Espírito Santo como um habitante da tua vida, ele opera em você um novo nascimento, mas o revestimento de poder é uma experiência subsequente, como a Bíblia deixa isso claramente em diversas passagens, né? Muito bem, então o que acontece? Os apóstolos foram chamados lá de Jerusalém, Pedro e João chegaram lá, e quando eles impuseram a mão sobre os discípulos, lá em Samaria, veio sobre eles o Espírito Santo. A Bíblia não fala que eles falaram em línguas, porém, a Bíblia fala que Simão viu alguma coisa acontecendo, viu que recebia o Espírito Santo aqueles que tinham sobre si as mãos impostas, ele viu alguma coisa acontecendo e ofereceu dinheiro aos apóstolos. Se não tivesse acontecido nada, ele não teria oferecido. Muito provavelmente eu falei em línguas, que é o que acontece em todos os demais episódios. Lá no cenáculo, lá em Éfeso, quando Paulo orou por aqueles 12 irmãos lá na casa de Cornélio, não tem razão de ser uma outra coisa, senão a manifestação do dom de línguas lá, como evidência do batismo do Espírito Santo. Ele viu que aconteceu alguma coisa. E aí acontece, ele ofereceu dinheiro, ele ainda tinha aquela mentalidade mundana, que muitos ainda têm por aí em nosso meio, achando que o negócio é o seguinte: eu vou oferecer dinheiro para eles me darem o dom. Possivelmente, como ele já tinha experiência de ganhar dinheiro em cima de dons, só que antes eram falsos, né? Talvez estava na cabeça dele a ideia também, falou, agora eu vou me dar bem, né? Se esse dom extraordinário, onde eu pôr a mão,
um negócio pegar fogo, aí eu vou me dar bem. E Pedro falou, não senhor, o seu dinheiro, você pode ir para o inferno com o seu dinheiro, porque você pensa que o dom de Deus se ganha, se pode comprar o dom de Deus. Você não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, irmãos, são esses trechos aqui especificamente que eu queria frisar em relação à leitura bíblica em classe propriamente dito, tá bom, irmãos? Nós vamos lá para o tópico 2. O tópico 1 nós falamos sobre o contexto histórico da lição e tal, e coisas, inclusive algumas coisas até que estavam lá na frente, nós até já adiantamos, mas se nós vamos pegar uma sequenciazinha aqui, e para a gente poder absorver alguma coisa desse conteúdo aqui. O evangelho entre os samaritanos. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus e depois continuou com Filipe. Este aqui é o mesmo que foi escolhido como um dos 7 diáconos, mas logo se destacou na pregação do evangelho e aparece cerca de 20 anos depois como evangelista. Irmãos, a manifestação do poder de Deus em sua vida e em minha vida não depende de título eclesiástico, viu? Não depende de título eclesiástico, não. Eu falo direto aqui e costumo repetir, e vou repetir. É melhor ser um diácono igual Estevão do que ser um apóstolo igual Judas Iscariotes. Né? É melhor você não ter o título, mas ter a graça, do que ter título e ser um Judas Iscariotes. Porque chegou lá porque você bajulou, chegou lá porque você era apadrinhado, chegou lá porque prejudicou alguém, chegou lá porque mentiu. Paulo diz que ninguém é coroado se não lutar legitimamente. O atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Tem uma versão que diz que nenhum atleta é coroado se não lutar conforme as regras. Então, irmãos, não basta dar certo. Tem que ser certo. Não basta dar certo, tem que ser certo. Né? Às vezes, a pessoa se projeta às custas da enganação, da mentira, da trapaça, do suborno, mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. O camarada está construindo o seu castelozinho ali sobre a areia, e quando vier as águas do juízo, não vai permanecer. Então, nós vemos aqui Filipe, que era um dos 7 diáconos, ele foi separado para poder ajudar no serviço às mesas, para poder socorrer. Aquele episódio lá de Atos 6, em que as viúvas, né, helenistas, né, viúvas gregas, né, podemos dizer assim, da cultura grega, do meio dos judeus ali, mas de fala grega, de cultura grega, elas estavam se sentindo menosprezadas. E aí foi separado os diáconos lá, homens cheios de sabedoria, de bom testemunho, cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Para ser diácono na casa do Senhor, e depois nós vemos lá em 1 Timóteo e Tito, as qualificações do diácono, não é pouca coisa não, irmãos. Camarada, para poder ser diácono nos moldes bíblicos, ele tem que ter uma postura moral muito superior a de que muito pastor que nós vemos por aí. Então não é pouca coisa não. Ser diácono na casa do Senhor, a Bíblia fala que aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão muita proeminência e ousadia na fé que é em Cristo Jesus. E o galardão também não vai ser segundo o título, nem em relação à credencial, não vai ser segundo as obras, segundo o serviço prestado. Então a pessoa não se preocupe, é lógico, você aspira o episcopado, você almeja uma excelente obra. Continue fiel, que você vai ao diaconato, você vai ao presbitério, você vai ao evangelista, você vai ao pastorado, você vai ao bispado, não sei lá o que, tem algumas denominações que tem isso aí, mas o importante é você estar no centro da vontade de Deus, porque o seu trabalho não é vão do Senhor. E nós pegamos aqui Filipe, que era um dos diáconos, e ele, à semelhança de Estevão,
ministério, ele se expandiu além das diretrizes iniciais. O que ele fez? Em outras palavras, ele multiplicou o talento que ele recebeu. Às vezes você recebe, às vezes eu recebemos um ofício, ou uma função, ou uma atribuição simples, humilde, não de tanto destaque na casa do Senhor, né? E às vezes a gente não leva aquilo com tanta importância. Eu sou porteiro na casa do Senhor. Irmão, mas... Não, a Bíblia diz que é melhor estar às portas da casa do nosso Deus do que lá nas tendas da impiedade. Porque um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 dias lá fora. Né? Pois não. Deixa eu te perguntar, para a gente, há uma visão, como se diz, para mim ser um homem de Deus, eu tenho que operar milagres? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Não, eu quero, porque muitas pessoas acham que para mim ser um homem de Deus, eu tenho que fazer maravilha, eu tenho que entendeu? Orar, os enfermos ser curados, fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que é um pouco uma visão meia... a gente acaba dificultando a fé de muitas pessoas. Mas eu não sei fazer nada, não sei fazer... Só isso. Não foi isso que eu disse, não. A pessoa, nós temos que tomar cuidado, porque é o seguinte: a Bíblia fala que dentre os nascidos de mulher do Antigo Testamento, Jesus disse, olha, dentre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. João Batista foi o maior dos profetas do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento foi inaugurado na cruz do Calvário, né? Lá em Pentecostes, para ser mais estrito ali. Então João Batista, ele pertence à velha aliança. E ele não operou nenhum milagre. E mesmo assim, ele foi chamado de o maior dos profetas, o maior dentre os nascidos de mulher. Então, lá, Paulo, quando ele está falando a respeito dos dons ministeriais e espirituais e de serviço lá em Romanos, ele diz assim, né, em Romanos, porque ele mesmo deu uns, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar. Ele fala, operam todos os milagres? Falam todos diversas línguas? Aí está falando do dom da variedade, interpretação, que coisa toda. Né? Porque o batismo do Espírito Santo é para todos. A promessa diz respeito a vós, diz respeito a vossos filhos, diz respeito aos que estão longe e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então tem coisa que é para todos, tem coisa que é para alguns. A Bíblia fala que os dons espirituais, eles são dados segundo a vontade do Espírito Santo. Então ele dá para o irmão André, mas não dá para o irmão Antônio. Ele dá o dom para o irmão Antônio, mas não dá o dom para o irmão Pedro. Ele dá o dom para o irmão Pedro, mas não dá o dom para o irmão Ademir. Ele dá o dom para o irmão Ademir, mas não dá o dom para o irmão Marlene. Ele dá o dom para o irmão Marlene, mas não dá o dom para a irmã Maria Amélia. Ele dá o dom para a irmã Maria Amélia, mas não dá para o irmão Leonardo. Então, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que você não pode rasgar a nota falsa, a verdadeira, porque existe a falsa. E isso aqui tem sido fazendo falta em nosso meio. É isso que eu estou falando. Até porque o próprio Lutero disse, com fundamento bíblico, que ainda que uma mensagem de alguém não significa que ele é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque ele está fazendo chover milagre. Tem gente aí fora que está até se chamando ser de Deus aí e está fazendo o diabo. Né? Não vou entrar em méritos aqui. Mas aí o que acontece? Então não é isso que eu estou falando. Tá? Então, não é ruim o senhor ter falado isso, não. Porque o senhor joga a questão para você. O senhor joga a questão para cima para o assunto ser abordado. Eu sei qual que é o seu posicionamento. Então, e é pertinente para que não fique essa dúvida. Tá? Não é porque alguém opera milagres que ele é de Deus. Se a Bíblia, não estou com a minha Bíblia, deixa minha Bíblia aqui, mas a minha Bíblia está ali na pasta, mas se ele não tiver fundamento bíblico, tem que ser rejeitada a mensagem dele, ok? Os sinais têm outras funções, ok? Mas eles não substituem a pregação do Evangelho, de forma nenhuma, pregação bíblica. E outra coisa, não é porque a pessoa não opera milagre, que ele não seja um santo homem de Deus,
ou uma mulher, uma santa mulher de Deus. Porém, a Bíblia fala a respeito dos dons espirituais, eu não quero que sejais ignorantes, e a Bíblia fala, buscai com zelo o melhor, ou os melhores. Eu só vi falar do melhor dessa terra, né? Comeremos do melhor dessa terra se nós nos apropriarmos. Isso aí faz parte do evangelho, da mensagem completa do Evangelho. Se nós não nos apropriarmos, uma parte significativa do nosso ministério, do ministério da igreja, deixará de ser alcançada, e muitas vidas que poderiam ser abençoadas, deixam de ser abençoadas em razão de a nossa negligência em atentar para esse aspecto importante da fé. Tá bom, irmão? Pois não, irmã? Até porque na Bíblia não está escrito, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Exatamente. Muitos me dirão naquele, Mateus 7, né? Muitos me dirão naquele dia, em teu nome, Senhor, expulsei demônios, eu profetizei, eu fiz isso e aquilo, fiz e aconteceu. Falou, eu nunca te conheci. Não tem nada a ver com isso aí. Então, é deixar bem claro, não é isso que eu quero dizer. Não é o extremo, nem você pode cortar porque existe, lembra que eu falei do extremo no começo? Nem você pode acabar com tudo, e nem isso aí é o foco todo, tá? Eu não posso rasgar uma cédula verdadeira porque está chovendo de cédula falsa no mercado. Por que você rasgou a falsa? Você conhece a verdadeira. Exatamente. É lógico, é uma cópia grosseira, né? Apenas para fins didáticos. Vocês podem fazer isso aqui não, viu, irmãos? Isso aqui, distribuindo, isso aqui está aqui. A graça divina é o mínimo prejuízo do Senhor. Pois é. Isso aqui é de brinquedo. Eu fiz questão de escrever modelo aqui para não ter problema e tal. Só que quem não conhece a verdadeira... Uma pessoa... vai atrás da falsa pensando... Quem já está experimentado, já vou te ouvir, tá, irmã? Quem está experimentado na fé, pela própria maturidade espiritual, pelo discernimento de espírito, pela comparação da mensagem com o conteúdo escriturístico, já pode perceber se aquilo ali procede de Deus ou não procede. Inclusive, a próxima lição muito importante, irmãos, ela vai falar sobre discernimento de espíritos, né? Existem 3 meios de se julgar, 4 meios de se julgar a profecia para ver se ela é de Deus ou não é. Tá bom? Isso aí num outro momento a gente fala sobre isso aí, eu tenho que mostrar para os irmãos. Mas provavelmente outra pessoa vai lecionar, vai explicar isso direitinho para os irmãos. Mas de qualquer forma é o seguinte, não é isso que eu estou dizendo. Não, só o dom, só o milagre não testifica que a pessoa é de Deus, não. Às vezes a pessoa num lugar lá, enfermo sai curado, mas está cheio de demônio. Sai carregado, sai turbinado lá. E às vezes ela entra na igreja, não alcança um milagre, mas ela sai salva e convertida, liberta. Só que poderia ser curada também. Às vezes não é por nossa culpa, porque nós negligenciamos esse aspecto da fé. Até certo ponto, né? Tem um ponto que eles não deram conta de fazer, não, né? Tem uma imitação, né? Tem uma imitaçãozinha. Pois não, Karina? Eu acho que é muito interessante o que ele falou, porque tem um texto bíblico que fala que você não pode só ouvir o que te disserem, que você precisa de estudar. E se você não colocar na palavra, porque se você não ler a palavra, o que te disserem você vai absorver e é isso aí, você vai ter conforme isso. Então, assim, é por isso que você rasgou a nota, porque você conhece a nota falsa e a nota verdadeira. Então, precisamos conhecer a palavra, mesmo que é a verdade. E também nesse texto que você falou sobre não quer dizer que a gente manifesta os dons que somos homens de Deus. Aqui também fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Através também a legitimidade de um verdadeiro crente, ela se atesta sobretudo pelo fruto do Espírito e não pelos dons espirituais. Porém, bondade, compaixão e misericórdia também passam por curar os enfermos. Tá bom, irmãos? Então, o que acontece? Deixa eu dar sequência aqui. O tempo voa, né? Eu costumo falar igual papagaio aqui, e às vezes eu tomo muito tempo. Então, o que acontece?
Jesus e os samaritanos. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Glória a Deus. Mas na aldeia de Sicar, em Samaria, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana. É interessante a passagem rápida, irmãos. Existia, né? Aquela animosidade entre judeus e samaritanos. E isso chegou a, uma certa medida, contaminar a mentalidade dos apóstolos. Quando Jesus chegou para pregar numa aldeia de samaritanos, numa determinada ocasião, quando ele estava a caminho de Jerusalém, né, Lucas 9, 52 e 53, e mandou um mensageiro diante de sua face, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Lucas 9, 52 e 53. E eles não receberam, os rejeitaram, os desprezaram. E aí acontece, aí os discípulos falaram, só quer que manda chover fogo do céu para poder destruir esses homens? Jesus falou, vocês não sabem que espírito que vocês sois, não? Que vós sois, não? Vocês não têm a noção daquilo que vocês estão fazendo. Eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim para salvar. Então, o que acontece? Às vezes você vai... Eu já conheço casos de pessoa, irmão em Cristo, que saiu para evangelizar no interior aí, ó, ele estava parado, do lado da noiva dele. Do lado da noiva dele. Ele foi evangelizar um cidadão aí, numa cidade dessa do interior aí, o camarada foi lá puxou lá e cuspiu na cara do irmão. Do lado da namorada dele. O irmão, ele falou que na hora ele teve vontade de partir para as vias de fato, né? Mas por amor ao evangelho, ele suportou aquilo ali, deixou passar. Então, e às vezes, irmãos, a gente fica contaminado com essa mentalidade dos samaritanos aí. Às vezes a gente vai pregar para alguém, vai testemunhar para alguém, a gente é desprezado, zombado, ridicularizado, prejudicado. E a gente toma aquele ranço, né? E aí quer orar para Jesus mandar fogo do céu, vai chegar lá em carta lá, vai chorar hospitando para Jesus, né? Ó Senhor, manda fogo do céu e mata aqui camarada, passa a carreta por cima dele, trata com ele, pesa a mão na vida dele, põe ele na cadeira de roda. Vós não sabeis de que espírito sois. Muitas vezes a gente não sabe de que espírito nós somos. E é interessante que num segundo momento, o mesmo João que perguntou a Jesus se não era para poder pedir para chover fogo do céu e matar os samaritanos lá e consumir os samaritanos, ele está junto com Pedro lá impor a mão sobre os samaritanos para eles receberem o Espírito Santo. Então esse tipo de postura, nós vemos isso na vida de Jesus, né? na biografia de Jesus aqui enquanto na terra, e esse amadurecimento espiritual dos apóstolos a duras penas, né? Mas na aldeia de Sicar e Samaria, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana. Era uma mulher assim, meio arredia, pôs algumas barreiras quando Jesus a abordou, para poder falar da salvação e tal. Mas o fato é que Jesus, ele não desprezou aquela mulher. Apesar que os discípulos parecem que ficaram meio constrangidos, né? Chegaram lá, foram buscar Jesus, uma vez buscar comida na cidade, para poder ficar tranquilo lá, para poder abordar aquela mulher lá. E aí, a mulher chegou lá e tal, e coisa. Não, mas o senhor pediu água, mas como é que você, sendo judeu, pede a minha água, que sou mulher samaritana? Ele falou, se você conhecesse o dom de Deus, quem é que está te pedindo água? É você que lhe pediria e você receberia água viva. Aí travou aquele embaixo lá. Quando os discípulos chegaram, parece que eles ficaram assim meio sem graça, né? Meio assim, mas o Senhor come, né? Ficaram meio assim. Falou, eu tenho uma comida a comer, vocês não conhecem não. É fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra.
Então, a passagem, Jesus também fala aquela passagem do bom samaritano que deve ter ofendido os líderes religiosos, né? Porque eles se achavam a última bolacha do pacote divino, né? Não, nossa, teve uma ocasião que eles falaram das pessoas que haviam crido em Jesus, porque essa plebe aí, ó, que não sabe nada, é maldita, né? Então, Jesus foi quebrando essas barreiras, né? Por causa da sua compaixão, né? Às vezes a pessoa fala, fulano de tal não vale nada, mas a gente valia alguma coisa, irmão, antes de Jesus nos alcançar? Nós não somos melhores do que quem está lá fora, não. A diferença é que o Evangelho os alcançou antes de nós. E no devido tempo, o pior pecador que está lá fora poderá ser muito mais santo do que qualquer um de nós, dependendo do tempo e da obra de Deus na sua vida. Tá bom? Então nós não podemos olhar com desprezo para quem está lá fora, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós não temos mérito próprio. Alguém? Eu acho, não sei se eu sou, por exemplo, uma pessoa que é ousada, né? Pessoas que não põem, por exemplo, cura, né? Acho que não sei se eu teria que ser mais vigilante em relação a isso, a questão da vaidade, né? Acho que parece que existe uma tendência a não tomar cuidado com o orgulho, a vaidade, né? Eu tenho um problema sério comigo, irmãos, que eu, assim, toda vez que eu vejo um paralítico, como eu disse, eu já vi um paralítico levantando, eu conheci a irmã quando ela estava na cadeira de rodas. Eu fui um dos que muitas vezes visitou ela, fui líder de jovens da igreja lá, e eu ia visitar a irmã lá e tal, e coisa, não, Jesus vai me dar. E tinha umas pessoas piedosas, né, bem intencionadas, que falavam, não, não preocupa não, porque os médicos já haviam desencanado, né, os médicos falavam que a irmã não ia andar nunca mais. A irmã só sussurrava, né, ficava com o lado trevado, chorava quando a gente ia embora. Aí que as irmãs, assim, bem intencionadas, né, não, irmão, preocupa não, lá no céu a irmã vai ter um corpo glorificado. Aquilo quase me desviava. Aquilo quase me desviava. Melhor das intenções, mas não, isso aí você não tem esperança mais não. Então aquilo, até que alguém se dispôs a sofrer com a irmã, e 3 irmãs, uma moça solteira, eu aproveitei depois casei com ela, né? E 2 irmãs casadas lá fizeram uma campanha de jejum e oração na casa da irmã durante 21 dias. E no primeiro dia a irmã deu um derrame, ficou ruim, ficou entre a vida e a morte no hospital, em coma. Um dia depois da campanha, aliás, um dia antes de terminar a campanha, 2 dias antes de terminar a campanha, nós fizemos um jejum na casa dela, a igreja, marcamos a consagração na igreja. Foi uns gatinhos pingados, viu, irmãos? Tinha menos gente lá do que tem aqui hoje. Porque é sempre aos poucos mesmo que abraça a fé. Foi umas 10 que as pessoas, nós fizemos uma consagração de 8 a meio-dia, nós pedimos, sentindo o coração de pedir o pastor para dar uma reforçada na campanha da irmã, né? Acabar os golpes de misericórdia, né? Fizemos uma campanha no sábado, jejum até o meio-dia. Todos os irmãos que forem não ia pedir mais nada, não ia pedir emprego, não ia pedir salvação de ninguém, não ia pedir só para Jesus levantar a irmã lá. E foi sábado, de noite nós marcamos um culto de ação de graças, pela cura da irmã, que também foi pouca gente. Eu estava dirigindo o culto, inclusive nós colocamos caixa de som lá e tal. Os vizinhos vão ver o milagre que Deus vai fazer. Eu não sei se eu estou profetizando, mas que profecia é coisa séria, viu, irmão? Nessa bobagem que inventaram aí, que profetize isso, profetize aquilo que está fazendo o povo parar de levar a sério profecia. Profecia é coisa muito séria. Eu não sei se eu estou profetizando, mas os vizinhos vão ver um milagre acontecer nessa família aqui essa semana. Aí que acontece? Isso foi? Aí teve um irmão até que falou, profetiza mesmo. Aí, tá beleza. Domingo, escola dominical, já estava na expectativa, né? De acordar e receber a informação lá que a irmã estava curada. Aí que acontece? Depois eu corto o vídeo aí. Então, o que acontece? Domingo de manhã, passou o domingo inteiro na escola dominical, ninguém deu notícia da irmã.
domingo à noite, ninguém deu notícia da irmã. Aí, na segunda-feira, eu já estava quase desviado, né? Ao diabo, soprou no meu ouvido o dia inteiro, ó, tá vendo? Tá vendo? Você foi fazer gracinha, né? Quis aparecer, dizendo que Jesus ia curar, que ia fazer isso, fazer aquilo, lá você passando vergonha aí. Aí domingo, segunda-feira à noite, eu fui no culto de oração. Eu estava dirigindo culto de oração na época lá no Retiro. Aí estava a filha da irmã lá. Final do culto, nós acabamos o culto lá, normal, eu aqui culto meio xoxo, né? Meio para baixo, né? Lá esperando, eu recebendo esse milagre, não aconteceu nada. Aí, no domingo à noite, acabou o culto, a Laureline me chamou e falou, a fulana lá, a filha da irmã lá, está querendo falar uma coisa. Foi falar lá, Jesus te levantar da irmã da maca do hospital lá, andando, porque ela não falava, não mexia lá do corpo, daqui para baixo era tudo entrevado. Andando, falando e andando normalmente, movendo, como se nada tivesse acontecido, normal. Aí só que Jesus deixou a gente passar uma provinha, né? Porque assim, se não tiver prova, não tem graça, né? Foi uma benção, irmãos. Passou mais 15 dias no hospital, os médicos tentando descobrir o que aconteceu com ela, não descobriram, liberaram ela lá. Foi marcado um culto de ação de graça na igreja, agora estava lotado, né? O irmão passou de carro na porta da igreja, na casa da irmã que morava a 2 quarteirões da igreja, para dar carona da irmã para a igreja. A irmã falou, não, pode deixar que eu já fiquei sentada há muito tempo, eu vou a pé para a igreja. Foi a pé para a igreja, e foi aí, quando ela entrou na igreja, foi aquele... Então é isso, irmãos. Foi bênção. Nós não podemos desprezar a questão da simonia, eu já falei aqui no começo, que é o tópico 3 da lição, então não deixou de ser tratado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmãos. E é isso, irmão. Vamos buscar os dons espirituais, vamos buscar os sinais, vamos usar de compaixão. Eu já falei para Jesus, se o senhor acha que eu não sou digno de ser usado nos dons de curar, então usa o irmão que está do meu lado, mas o importante é aliviar o sofrimento das pessoas. Vamos orar que Jesus vai começar a manifestar mais vezes o milagre. Amém, meus irmãos? Muito obrigado e as bênçãos, irmãos, em nome de Jesus.